no comando da minha vida, comandando a minha história, comandando os meus sonhos, alcançarei a vitória. Se Deus está à minha frente, eu sou forte, sou valente, sou guerreiro persistente, nunca desistirei. Deus no comando. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar, derrama. Uma chuva de graça para você, na sua casa, na sua vida, na sua missão, na sua vocação, nos seus estudos, no seu trabalho. Uma chuva de graça para colocar Deus no comando. Fique ligadinho, está só começando. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar, derrama. Uma verdadeira chuva de graças do nosso Deus para o programa Deus no Comando, para essa juventude bonita que aqui está. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, Fran. Boa noite, padre. Boa noite a vocês, jovens. A você que está em casa, muito boa noite. E bem-vindo a mais um programa Deus no Comando. É isso aí, com muita chuva de graça, não é, mãe de Pentecostes? É isso aí, chuva de graça sobre nós e Deus no comando. Sempre, sempre. E o programa de hoje vai falar sobre inteligência e criatividade. Fran, falar de inteligência, falar de criatividade significa falar de conhecimento. Com certeza. E também como aprimorar esse conhecimento, desenvolver habilidades, porque muitas vezes o conhecimento por si só, ele não nos leva a lugar nenhum, né? Preciso Com conhecer, certeza. desenvolver essa habilidade e buscar se aprimorar, né? Nós como jovens também que somos, temos essa força de vontade de ir além, de pesquisar coisas, a gente precisa estar se reinventando. Sempre. A inteligência diz respeito à busca do conhecimento, a você descobrir as ideias, os caminhos, as formas, ou melhor, adquirir um conhecimento a partir de uma experiência, a partir de estudos, a partir de algumas habilidades que nós temos. Porém, a criatividade vem trabalhar as formas como apresentar um conteúdo, as formas como apresentar um trabalho, a forma como apresentar-se também diante da vida. E olha que bonita relação, inteligência, criatividade, ou seja, uma inteligência criativa. E para falar sobre isso, nós temos uma convidada muito especial hoje, não é, Fran? Sim, até porque ela faz parte do programa Deus no Comando, né? Ela tem um quadro aqui conosco que sempre traz aí dicas bem interessantes e criativas Muito para criativas. os nossos jovens. Chega para cá, Tamires! Olá, Tamires, bem-vindo ao programa Deus no Comando. Oi, padre, saudades, né? É Saudades. verdade. Agora, para todo mundo te conhecer agora aqui no programa, né? Para quem conhece a Tamires só dos quadros Top Trends, agora pode conhecer também um pouquinho da vida da Tamires aqui. Isso, é uma alegria estar aqui, participar desse programa que eu gosto muito. Só que falta dizer que não gosta, né? É forçada aqui. Mas eu amo esse programa, eu acho ele leve, divertido, acho que a cara da juventude tem tudo a ver. Obrigado, eu me identifico muito. Que modesto, né? Tamires, nós estamos falando de inteligência, de criatividade, essa proposta de falar hoje o programa, né, o tema inteligência criativa. E como é que é lidar com isso no mundo que somos acostumados, ouvimos muito falar do famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né, copia, cola, muito acesso muito fácil pela internet a vários conteúdos, porém uma tendência muito grande simplesmente em reproduzir coisas prontas. Como hoje ser inteligente e criativo diante dessa realidade? Sim, primeiro que a inteligência criativa, ela tem sido discutida e levantada essa pauta, porque realmente é uma competência, se chama a competência do século, né? Então,
tanto no âmbito profissional, é uma competência que tem se procurado desenvolver constantemente. É uma exigência, diríamos assim, do mercado. E quando a gente fala em inteligência e criatividade, é muito interessante a introdução que você falou antes ali, diferenciando o que é inteligência ou criatividade e o que é essas duas coisas juntas. Quando a gente pensa em inteligência, a gente está falando de você ser bom em uma coisa. Por exemplo, eu sou boa em, sei lá, linguagens. Eu escrevo muito bem, eu domino a ortografia. Enfim, eu sou boa nisso. Eu entendo muito bem de português, por exemplo, de língua portuguesa. Agora, você ser criativo é você usar essa inteligência de uma forma que nunca ninguém fez. Por exemplo, se eu escrevo um poema, então eu estou usando a minha inteligência, mas eu estou dando uma cara nova para aquilo. Então, eu sou criativo. E isso torna mais atraente o conteúdo e de mais fácil absorção também, né? De mais fácil aprendizado. Sim, eu poderia, por exemplo, escrever um texto de forma correta, mas quando eu coloco, por exemplo, dando o exemplo da poesia, nunca ninguém fez aquilo, se torna inédito, se torna algo novo. E por isso que a gente atrela a inteligência criativa à inovação. Então, quando a gente fala de inteligência criativa, a gente está falando de inovação, de fazer as coisas de uma forma nova. Isso não quer dizer inédita. Então, a gente pode associar algumas coisas e criar algo que nunca ninguém pensou. Talvez você trabalhe em algo que já exista, mas você, de repente, faz uma associação que nunca ninguém fez, e aí você gera uma coisa nova, você gera inovação. Tem um ditado que diz assim, nada se cria, tudo se copia. Porém, também tudo se transforma. Isso. E a juventude gosta de transformação, a juventude gosta de novidade, a juventude gosta de sempre estar aí lidando de uma forma diferente, se reinventar diante das tendências da realidade, não é? E a inteligência criativa, a criatividade tem muito a ver com a juventude. Tem muito a ver com essas fases da vida, né, padre? Porque, assim, às vezes as pessoas acham que criatividade, vamos falar de criatividade, é um dom simplesmente, ou um talento que você nasce com ele pronto. Sim, ganhou de Deus e pronto. Claro que Deus ele nos dá o dom, nos dá o talento, mas a gente precisa saber o que fazer com ele e desenvolver, sobretudo. Exercitá-lo também, né? Por exemplo, quando nós somos crianças, é a fase em que a criatividade ela tá no auge. Então a gente inventa moda, inventa brincadeira, a gente está em cima da árvore, acha que está em cima de um castelo, não é verdade? Sim. A gente inventa uma nave de uma caixa de sapato, a gente faz um mundo. Por quê? Porque quando a gente é criança, não há barreiras. Não há impedimento. E aí são esses bloqueios que impedem, por exemplo, de a gente ser criativo. E aí, o que acontece? As pessoas acham que, então, alguém nasce criativo. Não, todos nascemos criativos. O que acontece no decorrer do processo é a gente que gera alguns bloqueios da vida adulta, enfim. Isso, e a criança tem essa característica de divertir-se absorvendo o conhecimento, né? E aí nós temos Einstein, que diz, né, que a inteligência, ou melhor, não é... Como é que é? Se repete. Você me atrapalhou. Eu fui lendo os teus lábios. Né? Ah, tá, então. E é mesmo, realmente, a criatividade é realmente a inteligência se divertindo, não é? Um exemplo de uma criança. Temos perguntas? Ô, Tamires, uma dúvida aqui, a gente até estava meio que cochichando aqui, conversando. A gente, na nossa infância, né, principalmente aqueles acima dos 25 anos, mais ou menos, brincavam de muitas coisas, como tu falou, exercitava a criatividade. Os nossos pais também faziam brinquedos. Acho que o pessoal do ministério também passou por essa fase, né, de produzir o próprio brinquedo, de fazer a própria brincadeira, enfim. A gente percebe, né, com a evolução da tecnologia, que isso deixou-se de ser utilizado até pelos próprios pais. Às vezes é muito cômodo deixar a criança na frente da televisão ou na frente do iPad, do celular, e não estimular a brincadeira. No processo criativo, resgatar isso, ou ao mesmo tempo criar novas alternativas, pode ajudar a estimular muito mais, até na educação, até no processo criativo dos pais e das crianças? Sim, eu acredito. A tecnologia ela é sempre uma força, mas acho que ela tem o seu espaço, ela tem o seu momento. Por exemplo, dentro de um processo criativo, por exemplo, na empresa, ou, por exemplo, eu desenvolvo marcas, trabalho com marketing. Dentro do processo, quando a gente começa um processo de, eu vou ter uma ideia nova, eu quero gerar uma nova ideia. O primeiro passo é papel e caneta. A gente sai do online, a gente vai para o off e começa a criar.
Porque a gente entende que a criação é aqui, é a cabeça, é a troca de ideias, alguém contribui com uma ideia. Então, quando a gente é criança, essa interação com as outras pessoas, com o que é natural, com o que é simples, é muito fluida. E aí, quando a gente se torna adulto e vai para o mercado de trabalho e tal, tem as exigências, tem prazo e tal, às vezes isso gera esse bloqueio para a criatividade. Então, assim, como que eu vou criar ou vou fazer as coisas que têm uma pressão e tudo mais? Então, eu acredito que tenha momentos que a tecnologia ajuda muito a desenvolver certas competências. Como ferramentas, né? Como uma ferramenta. Mas eu acho que ela, em alguns momentos, ela acaba inibindo também, porque tira atenção para algumas coisas, enfim. Mas eu uso muitas ferramentas, a minha vida é muito em torno da tecnologia como minha ajuda especial, sim, mas ela não é tudo e dá para fazer sem, sabe? Eu acho que isso é muito legal. E dentro disso, até tu já participou de alguns projetos assim que ajudam a estimular, né, a criatividade, assim. Acho que tu poderias até falar um pouquinho de resgatar essas ações. Sim, por exemplo, eu acredito muito, eu sou uma grande defensora de que a criatividade não tem alguns escolhidos, que todos nós somos. O que nós precisamos fazer é estimular essa criatividade, desenvolver como qualquer outra competência. E fazendo esse resgate da infância, por exemplo, que eu acredito que é um momento, e eu entendo que, nesse processo, até, por exemplo, na nossa vida adulta, aconteceram algumas coisas que foram nos impedindo de continuar sendo criativos. Às vezes, a sociedade, enfim, o mercado, faz com que a gente seja muito pragmático, né? Que tem que saber fazer as coisas dentro de uma caixinha, e parece que a gente perde essa essência da criança, que eu acho que é muito importante para a criatividade. Sim. Né? E aí a gente desenvolveu lá na nossa cidade, com uma amiga que é musicista, e a gente desenvolveu por meio da música, a gente desenvolveu uma oficina para resgatar as experiências da infância, e por meio dessas experiências a gente resgata a criatividade. Legal. Então a gente abre novos horizontes, né? Muito, e a gente fez uma série de dinâmicas, de brincadeira de roda, fez esse resgate com brinquedos musicais, enfim, e eram adultos fazendo isso. Então eles pararam por algum momento, e aí as experiências que eles compartilharam era muito isso. Nossa, eu lembrei que eu inventava coisas, então eu tenho essa capacidade. Se eu criava as coisas quando criança, por que hoje eu não consigo? Né? É uma habilidade que todos nós temos, né? Todos nós Precisa ser desenvolvida. Sim. Nós vamos para um rápido intervalo e já estamos de volta. Fique ligadinho. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Faz chover sobre nós água viva, programa Deus no Comando, aqui pela TV Evangelizar. Fran. Tem pergunta para Tami, tem pergunta para Tamires. O nosso irmão aqui pode falar o teu nome. Meu nome é Henrique. Eu queria saber de que forma utilizar a criatividade para atrair novos jovens para dentro da igreja. Cara, eu vou dar uma sugestão que eu já testei no meu grupo de jovens e funciona sempre. A gente chama de brainstorm, que é uma tempestade de ideias. A gente reúne a galera. Por exemplo, vocês vamos pensar num problema. Uma coisa. A criatividade, ela só funciona, ou, por exemplo, você cria alguma coisa a partir de uma necessidade, a partir de um problema. Se não tem uma necessidade, se não vai ajudar nada nem ninguém, não vale a pena você botar a sua massa cinzenta aí para queimar, né? Vamos supor que vocês tenham uma necessidade no grupo de oração. Por exemplo, a galera não está vindo, a galera está desanimada. Vamos partir dessa situação. Vocês reúnem lá a galera que é mais engajada, e aí vocês colocam lá um tempo para vocês fazerem essa tempestade de ideias. O que acontece nesse momento? Todo mundo dá ideia.
Todo mundo dá ideia. Não importa se a ideia é boa, se a ideia é ruim. Aí sempre tem aquela pessoa que é aquele negativo, que diz, que ideia ruim. Não, isso aí não vai funcionar. Isso aí não vai funcionar. Não tem, sempre tem esse cara. Esse cara que é bom também. Põe todo mundo nesse grupo. E o que acontece? No momento da tempestade de ideias, não há limites. Porque é aí que a inovação acontece. Porque, às vezes, é de uma ideia nada a ver que a gente cria um insight bacana para trazer essa solução. Então, um fala, a gente vai fazer um retiro. O outro, não, a gente vai fazer um show para sei lá o quê. Não, a gente vai fazer um acampamento. Aí vai anotando todas aquelas ideias. Todas, as boas, as ruins, todo mundo. E aí, depois, vocês reúnem todas as ideias, uma pessoa vai lendo as ideias. Aí vocês vão, essa ideia é boa. E aí vocês fazem a seleção de ideias. E aí o que acontece na seleção de ideias? A gente vê se ela é válida, se ela funciona, se a gente tem local para fazer. Vai tirando ali as possibilidades as mais úteis. Depois a gente vai ter ali as 3 melhores ideias. O que a gente faz com as 3 melhores ideias? A gente vai ser mais crítico ainda. Então a gente vai apresentar para o padre, vai apresentar para uma outra pessoa de fora para ver o que elas acham daquela ideia. E aí a gente chega numa única ideia. Normalmente é uma ideia super diferente, inovadora, porque foram várias pessoas pensando sobre o mesmo problema. A intenção, na maioria das vezes, funciona como um processo muito original. E aí o que acontece? Essa mesma dica que eu dei para vocês acontece em empresas, quando a gente vai fazer uma marca, quando a gente vai criar uma campanha. É uma ferramenta para estimular a criatividade. E poder desenvolver um novo jeito de apresentar o mesmo conteúdo, porém de uma forma nova. Isso, funciona super, super, sempre. Então, assim, às vezes, não está com ideia? Para um pouco, coloca essa atividade em prática que funciona. Que funciona. Tamires, você tem um quadro aqui no programa, Deus no Comando, né, chamado Top Trends, muito criativo, por sinal. Onde você busca as inspirações, como você estimula a criatividade para poder, hoje, também estar passando para a gente o Top Trends? Primeiro, aquilo que eu falei, a partir da necessidade. Então, às vezes, o que eu compartilho no Top Trends são coisas que me ajudam no meu dia a dia. Então, às vezes, é um aplicativo, porque assim, o cara só vai desenvolver um aplicativo se for para solucionar o problema de alguém, né? Ou é um livro que também partiu de uma necessidade, que alguém criou aquele livro porque alguém precisava ouvir aquilo, ou é um filme, uma música. Então, é sempre algo que alguém criou a partir de uma necessidade, de um sentimento. E aí eu compartilho aquilo que me ajuda. A questão de como a gente ajuda a desenvolver essa competência, eu chamo de pensamento colorido, que é o quê? Você cria repertório. Sim. Porque a criatividade pode ser também substituída a palavra por combinação. Vou pegar um exemplo. A gente tem a roda e a gente tem, por exemplo, uma bolsa. As duas coisas já existem. O que alguém fez? Foi lá e combinou as duas coisas e fez o quê? Uma mala de rodinha. Então, ela solucionou uma necessidade de alguém que precisava carregar alguma coisa pesada. Ela já tinha a roda, ela não precisou inventar a roda, ela não precisou inventar a bolsa, ela só combinou as duas coisas e criou uma coisa nova a partir de uma necessidade. Então, quando a gente cria repertório, a gente cria coisas para combinar, a gente cria vários inputs, para daí, então, a gente faz essas combinações novas. Então, quanto mais repertório eu tenho, mais possibilidades de criar coisas novas eu tenho. Então, o pensamento colorido às vezes eu vou num show de uma banda que talvez eu não iria, mas eu vou para ter um conhecimento diferente. Às vezes eu vou assistir um filme que talvez eu não assistiria, mas alguém me indicou e disse que é bacana. Eu vou para um caminho diferente. Estar aberto a várias possibilidades e a várias situações, né? Isso, vou criando esse repertório. Ô, padre, tem uma pergunta aqui com a galera, posso fazer? Pode, por favor. Vamos lá, pode falar o teu nome. Meu nome é João. Eu queria saber, em meio a tanta informação que a gente acaba recebendo, como que a gente pode fazer para selecionar as coisas boas e descartar as coisas ruins? Eu acho que tem muito a ver se são coisas que foram feitas de fato para suprir necessidades, porque esse é o princípio. Então, assim, isso me ajuda de alguma forma, isso contribui, por exemplo, com o meu repertório de forma positiva, e também se isso tem a ver com os meus valores, né? Isso entrega o meu propósito de vida, isso entrega aquilo que eu acredito, e aí a gente vai fazendo essa seleção, né? Eu acredito que é muito assim, cara, isso corresponde a alguma coisa que eu preciso, isso me ajuda de alguma forma. Se isso parece que foi feito de forma inútil, eu descarto. Porque aí você ocupa a sua cabeça com coisas que não vão te ajudar a fazer combinações diferentes. E aí elas podem ser eliminadas. E aí é óbvio, coisas que foram feitas para ajudar alguém ou solucionar alguma coisa são coisas boas, e aí merecem a nossa atenção. Tamires, eu estava aqui, eu e os meus botões, pensando, e o seguinte,
penso eu que a criatividade tem muita relação com a liberdade de expressar aquilo que a gente pensa. E ter coragem de também acessar outros, aquilo que você falava, estar aberto a novos conteúdos, mas também ser livre na maneira de expressar. E o jovem, a gente sabe que às vezes tem um pouco de vergonha, um pouco de receio. Como se desafiar para deixar a criatividade vir à tona a partir dessa liberdade? Eu acredito que isso é muito natural nosso. Sabe um cara que usou, por exemplo, nosso cérebro ele é dividido em dois lados, um lado que é mais pragmático, mais técnico, diríamos assim, o outro lado do nosso cérebro que é mais abstrato, mais aberto à imaginação. E teve um cara que soube usar muito bem essas combinações, que foi Jesus. Ele era um cara extremamente criativo. Verdade. Ele pegava conteúdos que eram extremamente densos, palavras que talvez fossem duras ou difíceis de entender, ele usava o recurso das parábolas e traduzia aquilo de uma forma diferente, que nunca ninguém ouviu aquele cara. De onde que ele veio? Quem é esse cara? Mas compreensível a tantas pessoas, os mais letrados e os mais simples, né? E aí eu acredito que a liberdade está muito nesse sentido, de você estar aberto para ouvir algo que você não estava acostumado, mas você se permite, você está aberto. Eu acredito muito que a liberdade está ligada com a sua abertura. Então, assim, se você quer ser livre, você precisa estar aberto, né? Legal. Assim como a liberdade te tranca, se você estiver trancado, você não recebe. Jesus é muito inspirador para o criativo, porque é o cara que, de fato, tudo que ele fez foi novo. Ele veio para trazer tudo novo, inclusive a vida nova. Eis que faço nova todas as coisas. E é isso. E ele inspira muito nesse sentido, né? É verdade. Mas para isso a gente precisa também estar pesquisando, estar lendo, né, Tami? Tem uma pergunta aqui, pode ser? Mais uma para fechar? Vamos lá, então. Pode falar o teu nome. Meu nome é Leonardo, né? E eu gostaria de saber se tem algum livro ou algum autor, né, que ajude a estimular a criatividade, né? Ou também algo que você goste, né? Ai, sim. Eu sou rodeada dessas coisas. Mas, inclusive, tem um quadro nesse programa muito bom. Eu não sei se vocês conhecem. Chama Top Trends. Que são o quê? Coisas tops. Por exemplo, inclusive, depois vai vir um VT, que vai ser assim, vocês vão ficar impactados, que traz um desses conteúdos que eu gosto muito, que se chama O Poder do Hábito. Depois, no VT, vai ter a explicação do que ele é. Mas, basicamente, ele fala sobre perguntas. Porque ele entende que o criativo precisa ser uma pessoa questionadora. Então, por exemplo, você vem e me diz, Tamires, a gente precisa criar uma caneca nova, porque essa aqui não tá mais legal, a gente não está gostando. Vamos criar uma caneca nova, e aí o que eu faço? Mas por que você precisa de uma caneca nova? Mas, assim, você questiona. Porque aí, se você questiona, você vai no fundo do problema. Vou dar um exemplo para vocês. Então, assim, esse livro, tá? O Poder do Hábito. A força da... O que eu falei? Eu nem lembro mais. Mas veio o Top Trends. E aí, na verdade, ela já criou um novo livro, entendeu? A criatividade, ela já criou um novo título aqui. Mas, na verdade, é só uma deixa para vocês ficarem atentos no quadro ali depois. Mas, assim, o poder da pergunta é muito forte, é muito importante. Eu acho que, para a inovação, você tem que perguntar o tempo inteiro. Precisa para poder explorar também uma nova realidade e aprofundar, chegar na essência daquilo que você dizia, né? Tamires, além do Top Trends, nós temos um outro quadro chamado Excelentemente com o Thiago Beltrán, que nós queremos ver agora. Fala, galera do Deus do Comando, tudo bem com vocês? Hoje aí falando sobre um tema que eu sou apaixonado, que é a inteligência criativa, né? A criatividade. E muitas pessoas acreditam que as pessoas nascem com esse dom, existem pessoas que nascem mais criativas e outras que não conseguem desenvolver isso. Mas eu queria dizer para você que é totalmente possível você desenvolver essa habilidade e se tornar, sim, uma pessoa mais criativa. Muitos linkam criatividade com atividades artísticas, então com música, teatro, pintura. Porém, todos nós podemos ser criativos. Inclusive, a criatividade ajuda na resolução de problemas, ajuda com que você desenvolva novas capacidades no seu dia a dia de trabalho. E uma dica que eu queria trazer para que você desenvolva ainda mais a sua capacidade, é buscar pesquisar, entrar em contato, estudar coisas diferentes da sua rotina, do seu dia a dia. Por exemplo, alguém que trabalha com direito e está acostumado a estudar, a pesquisar sobre leis, às vezes é muito interessante você pesquisar sobre coisas, sobre arte, por exemplo, música,
que não estão relacionadas diretamente à sua atividade. Um engenheiro que está acostumado a trabalhar com cálculos, ele pode pesquisar sobre comportamento humano, a capacidade de transformação. Então, sempre que você busca novos conhecimentos totalmente diferentes daquilo que você está acostumado a lidar, isso com certeza ajuda com que você aumente a sua criatividade. Então a dica de hoje é essa: busque conhecimentos diferentes do que você está habituado e com certeza você se tornará uma pessoa mais criativa. Um forte abraço e Deus no comando, galera! Forte abraço, Thiago. Esse foi o quadro excelentemente. Ele reforçou tudo aqui. Não, isso que sintonia, Thiagão. Meu Deus. Tá vendo? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique ligadinho. Reis que façam nova todas as coisas, que façam nova todas as coisas, que façam nova todas as coisas. Ei, 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 reis, façam nova todas as coisas, que façam nova todas as coisas. Eu no comando. Eu no comando. Eu no comando. Eu no comando. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Esse é o programa Deus no Comando, aqui pela TV Evangelizar. Estamos hoje falando sobre inteligência criativa, não é, Tamires? É isso aí. E parece que tem um quadro bem bacana agora de uma pessoa bem legal. A minha irmã gêmea. Por favor, chame o próximo quadro. Agora é com vocês, o quadro mais esperado desse programa, Top Trends. Fala, galera do Deus no Comando, tudo certinho com vocês? Hoje eu venho pra agregar na vida de vocês de uma forma muito especial. Que eu estou falando de um livro que eu amo, que é um livro assim que tá na minha cabeceira, que eu sempre consulto, que se chama Muito Além do Óbvio. E por que esse livro é tão especial? Porque ele instiga você a fazer perguntas poderosas. Porque ele fala que as perguntas, elas ajudam a criar ambientes inovadores, seja nos seus estudos, seja no seu trabalho, enfim, no seu dia a dia. Ajuda você a ser mais criativo. Foi escrita pelo Phil McKinney. Phil. Simplesmente chamamos de Phil, né? Somos íntimos dele. E ele trabalha numa grande empresa de tecnologia e que precisa estar sempre correndo atrás de inovação. E aí no livro ele explica como que são essas perguntas e como tem que ser uma pergunta bem poderosa. Então essa é a dica de leitura de hoje para você estimular a sua criatividade muito além do óbvio. Baita dica, né? Espero que você tenha gostado e aproveite, leia. E é isso aí, até a próxima. Entra nas redes sociais do Deus no Comando, interaja lá com a gente, tá certo? Beijão. Ai, obrigada, eu mesma, eu sou muito boa, né? Obrigado, Tamires, pelo quadro Top Trends, sempre trazendo uma dica criativa aqui para nós, né? Para ajudar, e quantas ferramentas nós temos para desenvolver a criatividade, e a Tamires faz isso com maestria, né, Tamires? Obrigado, viu? O prazer é meu, muito obrigada e até a próxima, galerinha. Tamires, o programa Deus no Comando. O programa Deus no Comando te acolhe. Muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado por estar junto conosco. Deus abençoe muito, viu? Obrigado, gente. Até mais. Meus queridos, queremos agora elevar o nosso coração ao Senhor para que Ele assuma o comando da nossa vida e assim nos conduza de uma forma inteligente e criativa para realizarmos a sua vontade no dia a dia da nossa vida.
São tempos de luta, são tempos de batalha, são tempos em que a juventude precisa se reinventar para poder alcançar também os seus sonhos, redescobrir o novo sentido e também poder viver com alegria a sua vida. Queremos pedir, Espírito Santo, venha ao nosso encontro. Espírito Santo, toca os nossos corações. Espírito Santo, nós nos apresentamos a Ti, para que Tu que és a sabedoria divina, Tu que és o poder do alto, Tu que és o amor emanado entre o Pai e o Filho, nos toque e assim nos faça cada vez mais inteiros para seguir a vontade do próprio Filho Jesus. Dá-nos a graça da inteligência, dá-nos a graça da criatividade, dá-nos a graça, Senhor, de nos lançarmos com ousadia no Teu Espírito, no Teu coração, no Teu colo, Senhor, e assim fazer uma experiência de renovação, de restauração. É o que nós pedimos hoje, Senhor. Faça nova todas as coisas, faça nova a nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, nós nos confiamos a Ti. Reveste-nos com a graça do alto. Coloca-nos no coração de Jesus. E que no coração de Jesus experimentemos as alegrias do puro e verdadeiro amor, desenvolvendo em cada um de nós inteligência, criatividade para realizar neste mundo tudo aquilo que vem do próprio Senhor. Receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, receba a bênção do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Deus no Comando, falando sobre inteligência, falando inteligência criativa, né, Fran? Isso mesmo, Padre. Olha, para você que está em casa, nós queremos mandar um abração lá para o povo de Santa Catarina, do nosso estado, glória. Padre Hélio. Então, queremos mandar um abraço para o povo de Santa Catarina, onde a TV Evangelizar tem um canal na cidade de Chapecó. Olha, a gente está rezando e acreditando na providência que a TV Evangelizar vai se espalhar lá pelo estado de Santa Catarina. Mas, para isso, você precisa tornar-se um associado. Está aparecendo na sua tela o telefone da obra Evangelizar é Preciso, 3221-6060. Entre em contato, torne-se um associado, para que o canal da TV Evangelizar também possa chegar aí na sua cidade, chegar e se espalhar em outros lugares do Brasil, né, Padre Hélio? Expandir os seus horizontes, né, e levar de forma inteligente e criativa também a palavra de Deus a tantos lares e a tantos lugares. Com certeza. E nós queremos convidar você a conhecer mais também sobre a comunidade Betânia, certo? Nós somos da comunidade Betânia, nós temos lá um trabalho, exercemos um trabalho na comunidade e nós queremos te convidar a conhecer a comunidade Betânia, mais sobre o acolhimento, sobre os retiros. Acesse o site betania.com.br, você pode fazer parte também da obra da comunidade Betânia. Fran, a comunidade Betânia foi fundada pelo Padre Léo. Isso. E quem melhor que o Padre Léo como exemplo
que evangelizou de uma forma criativa e de uma forma verdadeira. Sim, sempre com buscando se reinventar, né? Aprimorar suas ideias. Com muita inteligência, ele chegava, se contava uma historinha, ele pegava, ele mergulhava no contexto bíblico e trazia para a nossa realidade uma espiritualidade viva e encarnada e que tocou tantos corações e converteu tantas pessoas. Vale a pena você conhecer também essa obra, esse legado que ele nos deixou. Os restos mortais do Padre Léo estão lá na comunidade Betânia, em São João Batista, Santa Catarina. Venha nos visitar, venha nos conhecer, venha também fazer parte dessa obra e nos ajudar nessa bonita missão que é acolher todos aqueles que nos batem a porta, como o próprio Cristo que vem até nós. E no site da comunidade Betânia você vai encontrar também os conteúdos do Padre Léo, né? Como o Padre Wellington comentou, livros, CDs, DVDs, né? Biografias sobre o Padre Léo. Então você vai conhecer mais sobre a história desse homem que passou pela terra, foi muito criativo e continua evangelizando muitos corações. Além disso, você também pode contribuir com o processo de beatificação do Padre Léo. Então, no site da comunidade Betânia, você vai encontrar um link de como colaborar com o processo de beatificação do Padre Léo, que já recebeu aí o sim da Arquidiocese de Florianópolis, em Santa Catarina. Muitas graças já foram alcançadas, muitas pessoas já alcançaram milagres e graças por intercessão do Padre Léo. Então, fica aí o convite para você rezar, já pedindo a intercessão dele, e nos ajudar a rezar para que isso aconteça também de forma canônica na nossa igreja, para que tudo isso seja encaminhado segundo também a vontade de Deus para a nossa igreja. Isso mesmo. E olha, padre, como os jovens que estão aqui, né, que participaram do programa, gostaram? Dá um tchau para quem está em casa, isso aí. Você que está em casa também pode participar aqui com o seu grupo de jovens, com a sua comunidade, com a sua paróquia. Manda uma mensagem para o programa, @programa Deus no Comando, e participe com a gente. Obrigado para você, obrigada, Padre Wellington. Até o próximo programa. Obrigado, Fran, obrigado a vocês jovens, obrigado, Mãe de Pentecostes, estamos juntos. Obrigado você que acompanha o programa Deus no Comando. É sempre uma alegria juntos declararmos que somos de Deus e que Ele está no comando da nossa vida. Até semana que vem, Deus abençoe e aquele abraço. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Deus no comando da minha vida, comandando a minha história, comandando os meus sonhos, alcançarei a vitória. Se Deus está à minha frente, eu sou forte, sou valente, sou guerreiro persistente, nunca desistirei.